Quando eu estudo a nacionalidade, eu penso na história do Brasil. Daí eu falar sobre a fundação do Império do Brasil. Eu quero contar como foi a nossa história, as coisas boas e ruins. E parece que só de nós sabermos que temos uma história comum, os nossos ancestrais construíram essa história comum, eu acho que já faz uma grande diferença e já traz para nós uma certa sensação aí de harmonia e irmandade. Então, a fundação do Império do Brasil exige que primeiro eu explique o que eu entendo por fundação. É porque o termo fundação, ele é usado no sentido de surgir do nada, de criar, né, fazer existir algo que antes não existia, coisas assim. Então, a fundação do Império do Brasil é a criação porque Império do Brasil é algo que surge quando nós pensamos em independência do Brasil. Mas poucas pessoas fazem questão de notar o detalhe, que o Brasil, quando faz a sua independência, não era mais uma colônia. E mesmo o conceito de colônia, comumente aplicado, ele é um tanto questionável, né? O Brasil era, no fundo, tem um livro do Evaldo Cabral de Mello até, que é Um Imenso Portugal. No fundo é uma coletânea de ensaios, mas esse conceito do título é muito interessante, Um Imenso Portugal. Então havia aqui a América Portuguesa, certo? Só que a fundação do Império, ela foi a quebra, porque antes do Império já havia o Reino do Brasil, que era unido ao Reino de Portugal. Então ela foi uma quebra com Portugal e uma mensagem de que, olha, agora vamos seguir sozinhos. E por que o Brasil, os brasileiros quiseram seguir sozinhos? E por que nós nos mantivemos como brasileiros em vez de termos nos tornado a República da Paraíba, a República de São Paulo, o Reino de Recife? Não, Recife nunca ia ser reino. Desde de 1817, na Revolução, eles fundaram uma república. Então, o que será que viraria reino? Sei lá, mas poderia acontecer. O mais provável era que virassem pequenas repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. O Brasil, então, se mantém unificado e quebra com Portugal. E daí muda o nome de reino para império. Então, vamos ver como isso aconteceu. E creio que essa simples história já nos faça algum bem. Vocês devem estar pensando, mas eu aprendi na escola. Tá, tem uma coisa assim, quando a gente estuda na escola, o professor, dependendo do quão engraçadinho ele seja, ele vai falar de um grito e de uma caganeira, não é? O Dom Pedro I, não era Dom Pedro I ainda, ele estava lá com dor de barriga, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, e ele recebe uma carta da Leopoldina e do José Bonifácio de outros, e diziam que ele estava parando de tempos em tempos para prover-se, né? Um eufemismo aí, para o que vocês sabem o que. E aí ele recebe a carta e grita independência ou morte. E aí pronto, né? Acabou, o Brasil é independente. Contra essa é a única história com pessoas, né? Porque o resto eles vão falar as classes populares, ou vão falar das elites, ou vão falar só coisas assim que são muito, digamos, estruturalistas e pouco humanas. E por isso que eu achei insuficiente até a história como é contada na escola. É claro que um ou outro, às vezes, tem a sorte de contar com um professor diferenciado que consegue transmitir esse evento de uma outra forma. Então eu vou tentar fazer esse papel agora, com alguma síntese, é claro. Então o que acontece é o seguinte, o Brasil, ele se unifica, como já disse muito bem o Danilo, se unifica sobretudo do ponto de vista estatal, graças à vinda da família real. Dom João, né, a princípio príncipe regente, depois de 1817 ou 18, não me recordo agora, vira Dom João VI, e aí nós temos o Reino do Brasil, certo? Em 1815. Então nós viramos reino. A sede já não era Lisboa, a sede era Rio de Janeiro. Se a sede do governo é no Rio de Janeiro, muitas coisas, a princípio tributos, né, cartas, deprecações, as cortes superiores estavam no Rio de Janeiro e você tinha que se remeter ao Rio. Então o Rio era o centro unificador. Ou seja, se o Rio era o centro unificador, você cria uma unidade na América destes povos portugueses. Tudo bem?
Os povos portugueses da Europa tinham ligação conosco, mas estavam lá desconectados. Agora, eles é que se remetiam ao Rio de Janeiro. Beleza. Isso foi feito. O Brasil, nesse instante, tem uma grande oportunidade aí de crescimento. E, de fato, muitas coisas parecem dar certo para o Brasil, sobretudo com a abertura dos portos aí, que, do ponto de vista brasileiro, ele foi planejado por aquele cara, que eu sei o nome, e era eu já vou lembrar, assim que eu lembrar eu me recordo. E aí ele trouxe as ideias liberais para facilitar ali o comércio direto do Brasil com outras nações. A Inglaterra, por sua vez, estava querendo se sair bem, daí que aparece a abertura dos portos às nações amigas, era no fundo uma abertura dos portos à Inglaterra. O Brasil enriquece muito com essa tal abertura dos portos, mas veio um monte de produto nada a ver para cá, veio patins de gelo, né? O pessoal pegou e transformou em maçaneta, porque o brasileiro aproveita tudo. Veio tudo que é casacão de pele, coisas inúteis aqui para a nossa circunstância atmosférica e isso aí. Então você percebe que isso faz com que o Brasil comece a se unificar e ao mesmo tempo a crescer. Não foi tão fácil quanto parece, porque aí teve, por exemplo, em Pernambuco, uma certa reação, entendendo que isso não era tão bom. Essa reação acabou não dando certo, alguns foram enforcados, como essas histórias costumam terminar, e o Brasil se manteve unificado. Mas aí, lá em Portugal, aparecem uns patetas que faziam parte de uma associação secreta, lá no Porto, né? E eles resolveram entender aquela circunstância como muito ofensiva aos portugueses. Por que era ofensivo? Primeiro, o rei não estava mais lá. O rei estava no Brasil. Eles precisavam se remeter ao Brasil para algumas coisas. Segundo, grande parte das coisas estavam sendo administradas pelo Beresford, que era um inglês do exército inglês, que foi responsável por proteger Portugal no tempo em que o Dom João estava aqui. Você tinha também um problema de empobrecimento constante de Portugal. E você tinha esse descontentamento, ao mesmo tempo em que as questões judiciais também, as principais, tinham que ser remetidas ao Brasil. E eles tiveram, todos esses descontentamentos se uniram às modas da época. Que modas eram? Bom, vocês sabem que em 1789 nós tínhamos tido o primeiro evento, né, em julho de 1789, o primeiro evento da chamada Revolução Francesa, que guilhotinou Luís XVI, né, Maria Antonieta e sua família. A partir daí, vamos só lembrar como é que começa isso. O pessoal costuma colocar como ato simbólico a queda da Bastilha, que era uma prisão política. Não é isso. Sempre comemora o dia da Revolução Francesa como a queda da Bastilha. Mas vamos pensar em termos práticos e eficazes. O que foi o primeiro movimento que realmente representou a mudança de tudo? Na mentalidade da época, era a formação de uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque tinha aquele livro, um dos publicados na época, do Abade, que eu não sei falar, Sieyès, alguém sabe falar isso direito? Sieyès, não é? Que escreve o que é o terceiro Estado. A França se dividia em estados na Assembleia dela. O primeiro era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povo, né? E aí o terceiro, o pessoal disse que eram os pobres. Não eram os pobres, tinha burguês no meio, tinha gente rica. O problema é que quem não tinha título de nobreza estava no tal do povo. E aí, o que você tinha era que nesse livro, que falava que é o terceiro estado, ou seja, o povo, ele defendia a ideia de que a nação era o povo, não os outros, certo? Então, se a nação era o povo, essa ideia cresceu, o povo resolveu o quê? Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, o rei vai nos obedecer, não o inverso. A partir do momento em que a Assembleia Nacional, ou seja, a Assembleia do Povo, ou seja, a Assembleia do terceiro Estado, escrever as regras de funcionamento disso tudo, o rei é que vai nos obedecer. Então formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que acabou com o rei decapitado. Então o que pensam os portugueses lá naquele momento? Vamos fazer uma Assembleia Nacional, né? O rei vai se cagar
e terá de voltar. Então era um raciocínio muito simples. E eles fizeram lá, foram a Lisboa e fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte. Aconteceu o que eles esperaram. Dom João, né, que já tinha... A gente pensa que ele só fugiu, ele não era tão tonto assim quanto parece, não. Foi muito interessante a saída dele da Europa. Mas Dom João, que já tinha escapado habilmente de Napoleão Bonaparte, na última hora, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler como é que Dom João foi pensando no assunto, né? Ele tinha um assessor de cada posição, assim, extremamente diferente. Por exemplo, o Conde de Linhares, que era o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, defendia a saída dele de Portugal, a vinda para o Brasil, e a harmonização com a Inglaterra. E o outro era um defensor da França, que um se vestia como inglês, o outro como francês. O Dom João ouvia os dois e não decidia nada. Está bem, depois eu penso. E ficava adiando, até que os caras chegaram, invadiram, agora vamos embora, né? Aí ele decidiu ir embora. Então ele deixou para o último minuto, tá? Decidiu o negócio. Aqui é a mesma coisa, ele recebeu, fizeram uma Assembleia Nacional. Deve ter pensado, né? Agora ferrou-se tudo. E eu estou correndo o risco de perder, a cabeça, mas perder também a Casa de Bragança, perder a dinastia. E aí, a exigência era que ele voltasse para Portugal. E ele ficou esperando, já vou, daquele jeito dele. E ficou esperando, até que tiveram que fazer o ultimato. Se não voltar, ele tá bom, estou aí. E aí a grande dificuldade era, bom, vai voltar Leopoldina e o Dom Pedro, vão voltar ou não vão? E aí o Pedro diz o seguinte, eu não vou, porque a Leopoldina está grávida. Era o estado natural dela. Ela estava grávida. Então, eu não vou porque ela está grávida. E ela diz naquele momento, memorizem isso, eu o seguirei aonde for, grávida ou não. Então tem essa frase muito bonita dela, que ela diz que se ele fosse, ela iria mesmo grávida. Beleza, mas ele decide, ele fica aqui, não é o dia do fico ainda, hein, pelo amor de Deus, calma. Mas ele decide, ele não vai, ele não volta para Portugal. Dom João VI volta. E aí, a tal da Assembleia Nacional Constituinte está lá decidindo como é que vai ser essa Assembleia, quem que vai convocar, o que vai fazer. E cadê o príncipe? O príncipe ficou. Tá, mas queremos o príncipe aqui, né? Ele vai ficar lá fazendo o quê? Ele ficou lá cuidar da administração. Não, a gente que vai mandar agora. Então a ideia era que os portugueses, a Assembleia Nacional Constituinte, não só fosse uma Assembleia Nacional, mas já fosse um centro, uma espécie de poder legislativo que concentrava alguns poderes do executivo também. Então eles já estavam dizendo, manda ele voltar que não precisa de centro no Rio de Janeiro nenhum. E o Dom Pedro faz parecido. Dom Pedro não tinha o mesmo temperamento de Dom João VI, mas ele ainda era um menino, né? Tinha 20 e poucos anos. Ele faz parecido. Não, daqui a pouco eu vou, já estou pensando. E lá, eles decidem então convocar deputados constituintes, gente. Deputado constituinte é aquele que vai escrever uma Constituição. E vocês percebem, eu usei o termo fundação, logo no início da minha fala, né? Se fundar é criar algo, estabelecer algo, naquele instante, tinha uma moda de fundar estados, né? A França tinha refeito o seu estado inteirinho, aí Napoleão o refez de novo, e depois ele foi refeito mais umas 10 vezes. A América inglesa com os Estados Unidos da América, foi antes da França, em 1776, as 13 colônias inglesas se separam da Inglaterra, fundando um novo estado, a República dos Estados Unidos da América. Aqui, na América Espanhola, já tinham ocorrido as guerras, eles se aproveitaram da invasão napoleônica à Espanha, os tais chapetones, né, que eram os representantes do governo espanhol na América, eles se sentiram fragilizados e as elites locais, os tais crioulos, se uniram e fizeram uma guerra vitoriosa. Eles só não foram tão bons de se organizar como eles fundaram vários estados por aqui. Não eram os mesmos ainda, tanto que não era Argentina, né? Era Confederación del Plata, algo parecido com isso. Então você tem vários estados sendo fundados. E os portugueses queriam escrever uma Constituição. A princípio, era uma Constituição
para manter a monarquia, mas uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que tivesse leis. Se vocês prestarem atenção, a Revolução Francesa começa com essa alegação também. Então o medo pairava, o medo não ia embora. E eles decidiram convocar deputados constituintes de todos os estados portugueses, mesmo de ultramar. Então, cada uma das províncias aqui da América Portuguesa teria que enviar os seus deputados. Na época era um pouco diferente a configuração brasileira, claro, mas foram enviados os deputados do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, e foram por volta de 100 deputados portugueses e uns quase 90 deputados do Brasil. Então você vê já quase uma equiparação, até no número de deputados. E da África tinha uns 5, da Ásia uns 6, coisa parecida, ou o inverso. Eram poucos. Então você vê que Portugal mesmo, o grosso de Portugal era Europa e América. E eles iam discutir como ia ficar essa Constituição. Como os portugueses começaram antes as reuniões, eles já tinham rascunhado alguma coisa, sem os brasileiros participarem. Mas como os paulistas trabalham, tem que puxar, né? Os paulistas foram os únicos que levaram uma Constituição pronta. Eles levaram um projeto completo de Constituição para o Reino Unido. Então, quem escreveu isso foi o José Bonifácio de Andrade Silva, junto com seu irmão Antônio Carlos, e o Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ele vai com esse projeto como deputado representante de São Paulo. Então ele vai para lá para apresentar o projeto. Olha a ousadia. Uma província inexpressiva. São Paulo era uma província inexpressiva, né? Uma província inexpressiva chega lá com um documento pronto para a Constituição do Reino Unido. Ele só não fez a Constituição, a parte da Constituição do Reino de Portugal. Ele fez Constituição do Reino Unido e Constituição, a parte do Brasil, para o Reino do Brasil. A parte do Reino de Portugal eles devem ter achado muita ousadia. Embora José Bonifácio tivesse trabalhado 30 anos em Portugal. Ele poderia até fazer isso. Aí ele manda lá. E uma das sugestões de José Bonifácio era a seguinte: a corte ela transitará entre Europa e América. Então ela ficará 5 anos na América, 5 anos na Europa. E as cortes superiores funcionarão nos dois locais. E isso acontecerá para manter o símbolo unificador, porque o Brasil é muito grande e sem uma força de união, o Brasil não se manterá unido. Então essa era a justificativa. E tem todas as instituições lá montadas, tudo. Ia ser, então, o Reino Unido, tudo. O José Bonifácio adorava a ideia de Portugal estar na Europa, América, África, ultramar. Então fez esse projeto. O Antônio Carlos apresenta e os deputados portugueses não aceitam. Eles começam a dizer que absurdo, primeiro, você chegar com esse negócio aí, e segundo, vai ficar tudo em Lisboa e não tem conversa. Tá? Aliás, eles disseram, não sei nem para que tribunal no Brasil. Aí o cara se irritou. Se vocês algum dia tiverem oportunidade, dá para digitar no Google, não precisa ir até lá. O Museu Paulista está em reforma há uns 8 anos, então nem adianta. No Museu Paulista tem um quadro enorme, do tamanho... Não tem nada parecido aqui. Mas é grandão. E lá é um quadro dos deputados das Cortes de Lisboa discutindo. E está o Antônio Carlos, lá, o santista da minha terra, de dedo em riste, assim, brigando com todos os portugueses. Então, o que aconteceu? Todos os deputados das províncias brasileiras foram lá para participar de um debate. Os deputados paulistas levaram o projeto na manga. E os portugueses não aceitaram nada do projeto e queriam fazer com que o centro fosse Lisboa, e eles não viam nem necessidade de ter tribunais no Brasil, ou seja, os advogados iam perder emprego. Juízes, um monte de gente aqui ia ficar sem emprego. Agora vamos juntar todas as peças. Estar na moda fundar Estado. Por que o Brasil ia ficar de fora da moda? Nem os portugueses quiseram, estavam tentando fundar um Estado lá. Então estava na moda. Revolução estava na moda. Sociedade secreta, então, tinha umas 14. E você tinha essa afronta contra pessoas importantes e fortes.
É só você pensar nisso. A carta do José Bonifácio para o Dom Pedro explicando o que estava acontecendo tem isso. É só você explicar, nós vamos ter que nos remeter a Lisboa para todos os processos. Que sentido faz? Então muita gente às vezes pensa, não é muita, mas algumas pessoas pensam, eu tenho visto isso nas redes sociais, tudo, o Brasil não precisava ter se separado de Portugal. Coitado, Danilo veio falar das pessoas que queriam ser colonizadas pelos holandeses. E eu estou vendo pessoas dizendo que a gente tinha que revogar a independência. Então tem maluco para tudo. E eles diziam que então não tínhamos que ter tido a independência, que isso foi uma loucura, foi uma invenção, foi uma coisa de doido. E você percebe o seguinte, naquele instante, os brasileiros iam fazer a independência de qualquer maneira. Não tinha mais jeito. Quando as Cortes de Lisboa passaram a decidir as coisas contrariamente às elites locais, voltam vários deputados desiludidos, pedem demissão e voltam. Os paulistas são alguns dos primeiros. Outros ficam. Eles voltam para cá e com a seguinte mensagem: as cortes não querem permitir que o Brasil tenha uma unidade, uma autonomia. Qual era a vantagem para Portugal da quebra do Brasil? Várias províncias que não se comunicam e que inclusive têm rivalidade entre si, só vão ter a unidade onde? Em Lisboa. Quem que é o centro? Lisboa. Quem é o elemento superior? Lisboa. Aqui não precisa nem ter contato, não precisam falar com o outro. Tá? Fica cada um na sua. Então isso era vantajoso. Por outro lado, os brasileiros e os portugueses já estavam até brigando na rua, não sei se vocês sabem. Porque os portugueses já estavam sendo aqueles leais às cortes. E tinham os outros leais ao rei. Mesmo que o rei não quisesse, as pessoas já estavam se dividindo assim. Você vê como a treta surge, né? Então tinham pessoas leais ao rei. E depois quando o rei vai, lembra que eu contei? O Dom João VI foi e ficou o Pedro. Aí eram leais ao príncipe. Aí começa, sou leal ao príncipe, o outro não. O outro é leal às cortes. E vai surgindo um ambiente de animosidade, até de guerra civil, de possível guerra civil. E as cortes vão mandando militares para cá. E decidem que o Dom Pedro tinha que voltar. Quando eles mandam uma carta muito incisiva, inclusive dizendo que ele tinha que voltar para estudar, porque ele não tinha a formação adequada para ser um governante, um chefe de Estado. São enviadas cartas para ele, porque ele ia voltar. Nesse momento ele ia voltar. Agora recordem-se do que eu falei da Leopoldina. Eu disse para vocês que Dom Pedro, quando foi chamado pela primeira vez, ele disse: não vou por causa da gravidez da Leopoldina. E ela disse: eu acompanharei aonde o senhor for. Neste instante ele diz: vamos voltar? E ela diz: ah, não, estou grávida. A Leopoldina é muito importante nesse momento. É importante que a gente saiba que ela já estava conspirando contra as cortes e os portugueses. A gente tem, hoje em dia, acesso a alguns bilhetes dela. Olha, quando vocês escreverem bilhete, põe data. Porque dá trabalho para o historiador saber quando que a pessoa escreveu determinada coisa. Ela não punha data. E aí tinha aqueles bilhetinhos. Engraçado é que tem uma carta dela. Quando é carta formal, ela punha a data bonitinho. Tanto que ela recebeu uma carta do Dom Pedro e ela o ensinou, né? Olha, de bom tom sempre colocar data, meu senhor. Que ousadia lhe ensinar alguma coisa, mas é adequado. Mas nos bilhetinhos, é claro, você não vai pensar, né? Vou pôr o bilhete porque os historiadores do futuro vão querer ler meu bilhete. Então, eu às vezes penso assim, mas é coisa de megalomaníaco. Então você tem que pensar como a pessoa normal não pensa. Como a princesa que se tornaria imperatriz. E ela, o que ela fez? Ela mandou bilhetes, tudo, e nesses bilhetes você percebia que ela estava tentando juntar aí um pessoal para contrariar as cortes. Então estava surgindo um ânimo independentista. Já havia. Pessoas falando de independência, já havia. A gente já tinha visto, como disse até o Danilo, as tentativas, né? Primeiro na Inconfidência, já tínhamos visto na Bahia, teve também aquela que chamam dos alfaiates, embora tivesse poucos alfaiates, a de Pernambuco. Independência, falava-se muito em independência, mas qual era a preocupação da Leopoldina? Ela queria ser
imperatriz disso tudo, né? Não no pedacinho. No primeiro ponto, ela queria isso. O Dom Pedro, olha que doido, ele gostava das modas já. Então ele estava adorando essa coisa, né? Vão jurar a Constituição, ele estava todo animado com esse negócio de revolução. Acho que ele não percebia que a cabeça dele podia rolar também. E aí, num desses bilhetes, a Leopoldina escrevia: eu não entendo Pedro, ele às vezes fala tudo da maneira como eu penso, e às vezes ele parece um dos revolucionários, então é bom a gente conversar com calma com ele. Então, nesse momento que ele recebe a carta mais incisiva para que ele voltasse, ele recebe cartas de pessoas protestando contra a volta dele. Quem escreve para ele? Então, a princípio, líderes do Rio de Janeiro, é um dos mais importantes, José Clemente Pereira, líderes mineiros e os paulistas, os Andrades, os mesmos paulistas que já causaram nas cortes, enviaram para ele um bilhete. A carta de José Bonifácio está acessível na internet. Ele escreveu coisas muito agradáveis e simpáticas, dizendo: se o senhor voltar, vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Não é senhor, é Vossa Alteza, né? Esses pronomes de tratamento que eu sou atrapalhado para usar. Então ele disse que, além disso, diz que se o príncipe tem honra, não só de príncipe, mas de homem, não vai deixar os povos do Brasil passarem por essas dificuldades sozinhos, sendo submetidos, aí ele conta toda a história, sendo submetidos a essa questão dos tribunais e sendo transformados em servos de Portugal. Enfim, José Bonifácio manda essa carta, Dom Pedro a lê, e o José Bonifácio já tinha chamado a atenção, além desse projeto de Constituição e desta carta, ele já tinha conseguido fazer uma proeza. Quando as Cortes de Lisboa se reúnem e convocam representantes de cada província, eles exigiram que se formasse em cada província um centro de governo, tá? Que era uma assembleia governativa. Então, por quê? Justamente para não precisar mais de um centro de poder na colônia inteira, na América inteira. Então, cada uma teria um centro governativo. E o José Bonifácio fez o seguinte: ele tinha sido, assim que ele voltou, que ele ficou 30 anos, já falei, estudando e trabalhando, mais de 30 anos, 40 anos, sou ruim de conta, 30 anos sim. E aí ele ficou estudando lá, na Europa inteira, depois trabalhou em Portugal, volta para o Brasil com 56 anos, quando ele volta, a avó da maçonaria faz ele grão-mestre. Aí ele não ia às reuniões, não participava, mas devem ter pensado, mexer com esse cara não deve dar certo. Então deixa ele de grão-mestre. E aí ele faz um negócio. A ordem dada a ele era a seguinte. Não era uma ordem, o cara era o grão-mestre, mas era agora o combinado da loja. Que eu esqueci o nome também. O combinado da loja era assim: o senhor vai lá falar, porque eles, era tipo numa janela alta assim, e eles falavam sobre os nomes mais importantes, se o povo, era aclamação, né? Que eles decidiam lá, se o povo aclamasse, esse nome e tudo, eles iam decidindo quem ia fazer parte tal da junta governativa. E ele alguns nomes foram dados a ele, né? Para ele aclamar. E a maçonaria estava unida à maçonaria portuguesa, as lojas portuguesas, que estavam fazendo a bagunça do Porto e de Lisboa. Esta unidade da avó da maçonaria, vou falar assim porque é difícil você pensar numa unidade histórica. Essa unidade fazia com que ele tivesse que chegar lá e dizer os nomes vinculados com toda essa tramóia. E ele foi lá para cima e no momento ele disse o seguinte: olha, nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. Já temos visto acontecer problemas nos outros países, guerras aqui na América Espanhola, governos instáveis, e eu não quero que corra sangue, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos ser leais ao rei, manter as coisas como estão, mantendo os mesmos nomes das pessoas que foram nomeadas pelo Dom João aqui, para dar um exemplo de lealdade. Mostrar que, olha, nós queremos os mesmos, porque nós estamos junto com a família real. O povo paulista berrou: é isso mesmo, Andrada tá certo. Imagina os maçons, senhor, meu Deus, o que esse cara tá fazendo?
e ele nomeia os mesmos caras, só que o povo ficou gritando o nome dele, que não ia sair de lá se ele não tivesse um cargo. Ele se colocou de vice, só de vice. Vice-presidente da junta governativa. O governador era o mesmo que tinha sido nomeado pelo Dom João. Então você percebe, nesse momento, Dom Pedro escreve uma carta para o Dom João. Olha, em São Paulo, algumas pessoas conseguiram manter os mesmos nomes. Eles pacificaram a província e ela já está organizada. Está funcionando em paz. Por quê? Porque estava tendo muito problema até dentro das Forças Armadas da época. Não era exército formal, mas assim, estava tendo muito problema. Então assim, São Paulo foi pacificado, unificado e organizado. Aí o Dom Pedro já ficou de olho nos Andradas. Aí teve o episódio dos deputados e depois o episódio desse dia do fico. José Bonifácio manda essa carta mal criada. E vocês pensaram assim, só líderes mandaram? Os Andradas, o Bonifácio, mandaram para ele os líderes de Minas, os líderes do Rio de Janeiro? Não, foram feitas então abaixo assinados. E no Rio de Janeiro foram 8.000 assinaturas coletadas e enviadas para ele, não vai embora. E de São Paulo coletaram também algumas milhares. E o próprio Bonifácio, junto com seu irmão e amigos, estava indo levar para o Dom Pedro as assinaturas pessoalmente. Quando ele está indo levar, ele percebe o seguinte, olha, eu vou ficar. Toda aquela frase bonita que ele teria dito não é a publicada, tá? No edital oficial. No edital ele disse, eu vou depois, né? Agora não é o momento adequado. Ele usou até a dica da Leopoldina, disse que ele ia ver e ia depois. Então não foi aquilo, né? Como é que é? Isso, diga o povo que fica, termina assim. Então não foi exatamente assim, mas ele ficou. Mas nesse momento, os ministros dele se demitem, que eles estão unidos às Cortes de Lisboa. E quem que ele coloca para o maior cargo do Reino do Brasil à época? O José Bonifácio. Então, nesse instante, ele coloca como era ministro do Reino e do Estrangeiro. Praticamente é ministro de pau para toda a obra. Coloca o José Bonifácio ali como ministro. Então, foi o primeiro nascido no Brasil a se tornar ministro. E nesse instante, aí o José Bonifácio leva toda a carga dele, intelectual, moral, né? O homem já tinha sido poeta, cientista renomado, ele descobriu 12 minérios novos que não estavam catalogados, tinha lutado na guerra contra o Napoleão, como major e tenente, e elogiado pelos ingleses pela bravura suicida, eles falaram, bravura suicida. Ele então o cara já tinha participado, organizado munição para a guerra, participado na linha de frente na guerra, tinha trabalhado em quase todos os setores da vida nacional portuguesa, tinha trabalhado na parte jurídica e judicial, tinha trabalhado como professor de metalurgia da Universidade de Coimbra, tinha trabalhado como chefe de polícia, tinha trabalhado como responsável pelo reflorestamento de bosques, tinha trabalhado também como explorador de minas, não tem nada a ver com prostituição, é o negócio lá dos minérios, tá? Então, ele tinha trabalhado com todos esses cargos. Ele chegou a acumular 11 empregos simultâneos. E falava 13 idiomas só. Porque ele tinha viajado por quase todos os países da Europa para estudar mineralogia com uma bolsa que ele ganhou do governo. Para alguma coisa prestou o governo. Então, ele dizia que com todas as habilidades, ou seja, a audição perfeita, a fala, escrita e leitura, ele só falava 6. Os outros ele sabia ler e se comunicar mal. Os outros ele falava bem. Agora, então, esta é a figura. Esse é o cara que estava diante ali do... E ele também tinha sido muito amigo do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que é o cara que deu a ideia para o Dom João sair. Dom Rodrigo tinha morrido nessa ocasião, ele já não participava mais do governo. Então Bonifácio ainda carregava diálogos com um amigo muito influente que era conselheiro do rei. Ou seja, o cara estava preparado para organizar a treta toda, não é verdade? Aí ele se torna ministro, e como ministro, ele disse para o Pedro assim, olha, você é muito bom de conquistar as pessoas, né? A gente precisa de adesão das províncias. Ainda está tendo revolta, as pessoas não sabem se vão ser leais
às cortes ou leais a mim, então, ou leais a mim não, Bonifácio falando, ou leais ao príncipe. Então vá às colônias, né? vá às províncias, digo. Visite-as, né? E lide com o povo. Ele era um cara fanfarrão, né? Era divertido, ele bebia, tinha um discurso muito bonito, pegava as esposas dos amigos lá. Mas enfim, ele conquistava a galera, no geral. Aí José Bonifácio dá essa ideia, porque era preciso selar a unidade. E ele vai. Você vê que a partir daí o José Bonifácio também já não está muito bem quisto pela tal da avó da maçonaria que eu falei, então ele funda uma outra sociedade secreta, que se não me engano foi Cipriano Barata, que era um maçom mais aguerrido, escreveu que esse José Bonifácio é um traidor, não é maçom coisa nenhuma, ele é ligado à Santa Aliança e só quer promover aqui os interesses da Igreja Católica contra a maçonaria. Era um dos xingamentos, entre aspas, que ele recebia. Hoje em dia já não é mais bem assim. Muitas lojas o consideram um maçom de grande nome e outros não. Mas na época esse tipo de coisa aparecia. E tem gente dizendo, acho que pela internet, que ele era o quê? É um negócio italiano, carbonário. Ele e o Dom Pedro têm bilhetes dele escrevendo carbonários, era xingamento. Eles diziam esses carbonários das cortes de Lisboa. Como é que ele ia usar um treco de xingamento que ele mesmo era? Só se fosse, né? Doido, bipolar, ou estava disfarçado, né? Então aí tem que usar muita imaginação para inventar essas coisas. Então o que acontece? Nesse instante o José Bonifácio assume o governo. Ele vira regente? Claro que não. Quem vira regente é Leopoldina. E um pouco antes dele virar ministro, é interessante contar o encontro dele com a Leopoldina. Olha, eu não concordo com a novela de Quase Fazendo os Beijar, tá? Isso aí não tem nenhum... Nunca vi nada parecido com isso. Eu estou falando de uma amizade, de uma admiração mútua. Tem um momento em que ele a encontra, é aquele momento que ele está indo levar as assinaturas para o Dom Pedro, e ela sabe que eles estão indo. Ela tinha saído do Rio de Janeiro, vocês sabem por quê? Porque já estava tendo quebradeira nas ruas. Não mudou muito. Estava tendo quebradeira nas ruas, tudo, as pessoas se matando lá, por causa dessas tretas entre portugueses e brasileiros. Já estava surgindo isso lá. Então estava tendo briga, quem era leal às cortes e ao príncipe. E aí ela resolve fazer o seguinte, eu vou sair daqui porque eu estou grávida, para variar, e vai dar errado se eu ficar aqui. Pode acontecer algum problema, podem tentar explodir bomba aqui, sei lá. E ela vai para um sítio. Só que acontece uma tragédia mesmo, gente. Ela vai para o sítio e um dos filhos dela, essa viagem era longa, era cansativa, e para fugir dessa violência das ruas do Rio de Janeiro, parece frase de jornal de hoje, né? Para fugir da violência das ruas do Rio de Janeiro, ela vai lá para esse sítio e um dos filhos pega uma febre muito grande e morre. E ela escreve, é o primeiro mártir da independência, olha só. Então você tem aí uma circunstância que já está dada, né? Vai ter guerra de independência. Quem vai ganhar ainda não sabemos. E ela vira regente depois, né? Aí posteriormente ela já volta, e o Dom Pedro vai fazer as viagens indicadas pelo José Bonifácio. Dom Pedro vai primeiro a Minas. Em Minas Gerais, ele consegue uma grande adesão. Ele sabia falar a língua dos maçons, ele falava, eu sou o mais liberal dos liberais. Então, ele falava a linguagem dos bêbados, bebia com todo mundo. Ele falava a linguagem das mulheres, ele falava a língua de todo mundo, até dos animais. Aí ele volta de Minas triunfante, conseguir. Mas vocês percebem quem está governando? Leopoldina e Bonifácio. A bem da verdade, eles estão controlando as coisas. A Leopoldina escreve uma carta para ele, dizendo o seguinte, olha, eu não sei como você consegue fazer isso. Eu trabalhei 8 horas seguidas num só decreto num dia. Então as pessoas pensam, né? Nunca mulher, né? Primeira mulher que governou o Brasil, Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, né? Primeira presidente pode ser, mas presidenta, coisa horrorosa. Mas primeira governanta, não. Que palavra horrorosa, né? Então a Leopoldina era regente. E ela trabalhou lá, escrevia, redigia tudo. E isso era sempre remetido para o Dom Pedro, onde quer que ele estivesse, porque ele dava a rubrica final. E não consta que ele alterava muita coisa, não. Ele acatava tudo que ela estava fazendo. Então, olha que coisa impressionante. Ela estava sempre grávida e trabalhando. Participando da independência, conspirando. Que mulher, né? Porque hoje em dia as mulheres pensam uma coisa ou outra. Se é para ter filho, eu vou ser mãe. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar. Calma.
Ó Leopoldina, tudo ao mesmo tempo. É uma coisa bonita. Então, o Dom Pedro volta e aí ele recebe a próxima missão, né? Olha, tá tendo um problema lá em São Paulo. São Paulo estava pacificada, gente, lembra? Só que o irmão do Bonifácio, que também foi um dos colocados no governo, naquela tramóia do Bonifácio, ele deixou todo mundo igual, pois ele e o irmão dele. Ninguém pode também deixar de dizer que o cara era espertinho. Aí ele pôs, mas não era o irmão dele que causava em todo lado, porque a insurreição pernambucana, um dos maiores causadores de oradores da época era o Antônio Carlos, o irmão dele. E ele brigou com ele. Para com isso, essa porcaria, essas repúblicas não dão certo. Ainda vai ser morto aí e tal. Aí o Antônio Carlos não era o Antônio, é o Martim Francisco. Martim Francisco era o irmão do Bonifácio, que ele era mais pacato. Era o cara dos números, da administração, dos projetos redigidos. O Antônio Carlos é um cara mais revoltado, ele quer brigar na rua, ele quer falar alto. E o Bonifácio era um pouco, é o mentor dos dois e um pouco dos dois. Então o Martim Francisco fica lá, só que o cara era uma espécie de Sérgio Moro da época. Ele resolveu perseguir todos os corruptos ou que parecessem corruptos em São Paulo. Naquele momento que não tinha problema, entendeu? Era a hora certa de você. E ele resolveu lá, não, esse cara que roubou não sei o que pode, ou restitui, vai ser preso. Começou a perseguir os caras. As elites locais de São Paulo se voltaram contra ele e o destituíram do cargo à força. E ele foi correndo lá, pelo Bonifácio, olha só pro irmão dele, né? Olha, me destituíram do cargo, cara. Me tiraram. Eu morri, eu saí, eu fugi. Aí o Bonifácio falou, eu vou falar com o Pedro. Aí ele fala, o Pedro não tinha problema. Pedro, então ele é ministro daqui agora, ministro da Fazenda. Demite o ministro da Fazenda, é irmão do Bonifácio. Imagina os caras de São Paulo. Ele nomeou, então, já era o Dom Pedro, Leopoldina, Bonifácio, ministro do Reino do Estrangeiro, e ministro da Fazenda, que não era esse nome, mas era o ministro do Tesouro. Era o irmão do Bonifácio, Martim Francisco. E estava armado o circo, né? Agora, parece que a concepção do José Bonifácio de Brasil ia prosperar. E aí, as pessoas que aderiam a essa ideia eram chamadas de Bonifácios. Tem, sabe, blog, rede social, na época não tinha exatamente a mesma coisa, tinha um negócio chamado papelinhos. Eles escreviam à mão, né? Um monte. Às vezes, punha pelos lugares, distribuía, tudo à mão. Então, eu tenho um livro, que até o José Moreira de Carvalho é um dos organizadores, As Armas Cidadãos, até o nome. Não pode pensar como francês, os armas citoyens, as armas cidadãos, enfim. As armas cidadãos, você pega esse livro, ele tem os papelinhos transcritos e fotografados. E nesses papelinhos, tem um monte de papelinho falando mal dos Bonifácios. Eles querem tomar o Brasil todo, eles querem tomar o poder, e eles vão... Como é que é? O medo de todo mundo é que o Bonifácio, ele se achava um ser um tanto superior, né? Ele se achava mesmo. As pessoas pensavam que ele ia ser uma espécie aí de estimulador de Pedro para o Pedro ser um tirano. Tá? Então eles tinham medo de que vai acontecer com Pedro e Bonifácio juntos. Gente, olha, a relação de Pedro com Bonifácio era de amizade, mas vocês veem pela primeira diferença de idade e diferença de cultura. O Pedro adorava o Bonifácio. Assim, ele glorifica que, caraca, o sábio da Europa, ele é o melhor, está do meu lado. Ele queria pensar no que ele ia fazer no governo. Ele pegava o cavalo dele, não chamava o Bonifácio para uma reunião ordinária. Ele pegava o cavalo e ia para a casa do Bonifácio. Levava as coisas lá, o que eu faço? O Bonifácio mal se arrumava, já ajudava ele. Ele estava passando uma vez, dizem que os cariocas já falavam, olha lá o ajudante do Bonifácio, o príncipe. Então você já percebe o que é. E daí que tem umas maledicências, né? Dizem que o Bonifácio tinha língua suja. Aí falam, por causa do Bonifácio, o Pedro também. Dizem que Bonifácio era um tanto agressivo. Pedro virou agressivo por causa do Bonifácio. Calma lá. Também não é assim. Mas ele admirava o cara. Vocês já viram isso alguma vez? Uma figura mais velha, que, sei lá, fala palavrão, tem muita cultura e os outros imitam? O Bonifácio era uma espécie de cara assim, ele era muito... Ele gostava de conversação simples, ele não gostava de falas monótonas, ele gostava de participar das coisas também. Então ele era um cara velho pra época, gente. Quem tem 56 anos, desculpa. Mas ele com 50... Aí já está 58. Ele era considerado um velho e ao mesmo tempo um sábio e popular. Ele era uma figura popular, gente. Em vida. Tá?
E aí o que acontece? Tinha, claro, os odiadores, sempre tem os haters, né? E aí, esse era o problema. O Bonifácio disse para o Pedro o seguinte: agora, você fez isso, nomeou meu irmão, né? Só que nós vamos ser muito difamados em São Paulo. Aquelas elites vão fazer de tudo para ferrar a gente. E eles vão querer o quê? Uma independência à parte. Vai dar treta. Vai a São Paulo e faz a mesma coisa que você fez em Minas. Ele, tá bom, pega o cavalo dele e vai a São Paulo fazer o quê? Beber, fazer discurso, participar das reuniões secretas. Aí os maçons também começam a se aproveitar. Eles percebem o seguinte: o Bonifácio nos traiu, não participa das reuniões, tudo, quer saber, vamos demiti-lo. Agora o grão-mestre é o Dom Pedro. E o Dom Pedro adorou, né? Eita, sou grão-mestre agora. Então ele é feito grão-mestre, o Bonifácio faz a sociedade secreta dele, e o grão-mestre era o Pedro também. Então aí o Pedro virou grão-mestre geral. Ou seja, um moleque de 24 anos sendo bajulado por um monte de gente querendo ver quem manipula melhor. Coitado, né? Também era um cara cujo talento era musical, ele era um grande músico. E para educação física, ele criou uns aparelhos de exercício, que ele adorava fazer exercício. Então, os maiores, e ele era o quê? Um ótimo orador, um cara muito... Ele seria um bom político hoje. Prêmio MMA também, essas coisas. Mas, acontece que o Pedro, então, vai a São Paulo, e em São Paulo ele conquista o povo também. Ele consegue lá, tira os cargos de todo mundo que estava causando, participa das reuniões comuns, fala com todo mundo, dá tudo certo. O problema é que nesse instante ele conhece uma mulher que gruda nele, né? A Domitila. E ninguém vem falar Marquesa de Santos, que esse título não tem nada a ver com a minha cidade. Eu já conto essa história. Temos que tirar a limpo essa história. É Domitila. Esta senhorita, já casada. Senhora casada? Claro. O conhece, em todos os sentidos da palavra. Só que ela consegue grudar, né? Parece que ela conquista parte deste coração tão afetivo, que era o do Dom Pedro, uma parte significativa. E ela consegue uma proeza, né? Ele passa a discutir com ela questões de governo, o que ele está fazendo. E eles tinham tanta intimidade que ele chamava ela de Titília. E ela o chamava de Demonão. Que baixaria. Enfim. A gente está nessa circunstância. Então ele foi a São Paulo, conseguiu, né, ser bem visto, mas aí tem o evento do Domitila. Quando ele volta, ele está ainda, não voltou ainda, está no Ipiranga, e aí sim, né, que os historiadores falam, estava lá com uma dor de barriga em cima de um burro, não era nem cavalo. Claro, cavalo não sobe serra, né? Não é adequado usar cavalo para subir serra, machuca a perna dele, ele é mais fraco, é lento. Então tem que ser mula, né? Tem que ser mula, burro. Acho que é mula. Eu não entendo muito a diferença. E é mais confortável também, não é? Então tá bom, mas eu não vejo que isso tire qualquer coisa do evento, tá? E aí naquele instante ele recebe sim cartas do Bonifácio e da Leopoldina. Agora vocês entendem a significação dele receber cartas dos dois. Leopoldina regente, Bonifácio ministro, e eles conspirando o tempo todo. E estas cartas eram o seguinte: na sociedade secreta que o Bonifácio criou, que o Cipriano Barata teria dito que era coisa da Santa Aliança, ela se chamava Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Não é o primeiro nome do Brasil? Ilha de Santa Cruz? Então era a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz. Tinha uma ideia de Brasil cristão, tá entendendo? Ao mesmo tempo que o núcleo era formado por 12, que era considerado apostolado. Tá vendo as referências bíblicas aí? Então o apostolado era o núcleo que discutia o que seria do Brasil no futuro. E o apostolado criou 3 palestras, eles chamavam de palestras às lojas e ao mesmo tempo contrassenhas para estratégias. Vou explicar. Os nomes dessas palestras eram União e Tranquilidade. Olha a importância. União entre as províncias e tranquilidade. O outro, Firmeza e Lealdade. Então tinha que angariar a firmeza e a lealdade também de todas as províncias. O terceiro, Independência ou Morte. Então era o título de uma loja lá dentro de uma contrassenha. Era quase como assim. Ele teria dito União e Tranquilidade na ocasião do fico, tá entendendo? Depois, quando ele foi fazer as viagens,
teria sido o momento da firmeza e lealdade. Estão percebendo? E quando ele falasse independência ou morte, seria o momento da quebra. Está tudo previsto. Então, naquele instante que ele recebe, ele diz algumas palavras. Olha, ele corta, né? Parece que as cores de Portugal, diz o seguinte, ó, o nosso lema agora é independência ou morte. Foi assim, ou seja, a partir de agora, tática, independência ou morte. E vamos embora. Enfim, foi. E aí ele teve... Mas ele era um cara muito mais colérico do que eu. Ele deve ter berrado mesmo. Vocês já viram aquele filme da década de 70? Independência ou Morte? Com o Tarcísio Meira. Pô, é legalzinho esse filme. É legalzinho. Ele dá um berro, né? Bem interessante. Não mostra toda essa parte que eu estou contando. A Leopoldina é colocada só como grávida. Ela não é colocada como um personagem, né, ativo uma personagem ativa da independência, ao mesmo tempo em que o José Bonifácio é mostrado como um cara carrancudo. Toda vez fazem isso. A novela foi a mesma coisa. É sempre aquele cara sério, falando formalmente. Olha, se eles lessem as cartas do cara, não tem nada a ver. Ele não era assim. Então está faltando ainda uma caracterização literária do Bonifácio melhor. Ele era mesmo muito divertido. Eu tenho um texto dele, aliás, recomendo quem quer ler coisas que ele escreveu, tem um livro que é uma coletânea chamada... Gente, como é que tá meu tempo, hein? Eu tô falando sem parar aqui. É o quê? Eu tenho 10? Tá. É uma coletânea organizada pela Miriam Donikoff. Essa coletânea se chama Projetos para o Brasil. Tem uma coletânea mais antiga também, do Otávio Tarquínio de Souza, chamado... Tem nome. Mas nesses dois livros, você percebe uma reunião de papéis do Bonifácio. Não era um cara organizado. Então eles pegaram vários papéis, cadernos, tudo, anotações e digitalizaram. E num desses ele diz, né, que ele gostava de conversações frequentes, e nas conversações tinha que ter um pouco de má língua e piadas, porque ele não aguentava um assunto só por muito tempo, muito sério. Ele não aguentava as pessoas que se viam como muito sérias e ficavam sempre com pose. Tudo que fazem ele parecer em todas as novelas e filmes. Então está escrito lá que ele não aguentava isso. Ele dizia que quando ele estava na França, vinham conversar tudo cheio de pose, ele dormia. Na Alemanha, tudo. Na França ainda devia ser mais animado. Mas a Alemanha não existia enquanto tal, né? Então o que nós tínhamos nesse instante? Tem mais um elemento do Bonifácio interessante de vocês saberem, que deve estar uma curiosidade de como ele estudava, né? Ele dividia o dia dele, quando ele era estudante, em 3 momentos importantes. Então, era o primeiro, era o de leituras. Então, pela manhã, ele sempre realizava leituras por volta de umas 4 horas. À tarde, era o de ver. Então, ele iria visitar coleções, ele ia para museus, ele ia conversar com as pessoas também. E aí, à noite, era para ele tranquilizar, pensar em outra coisa, abstrair. Então, devia ser nesse momento que ele ia aos encontros secretos, às reuniões literárias, porque ele participava de tudo que era clube literário, reuniões, e também festas muito animadas e regadas a alguma bebida. Ele não era considerado... Nunca vi um documento falando que ele era beberrão, mas bebia e fumava coisas. Hoje em dia fumar então é visto, né, como uma coisa tão horrorosa. Eu tenho uma carta dele no qual ele pedia para o amigo mandar cigarro quando ele tinha acabado, ele não estava encontrando, coisa assim, quando ele estava na França. Então você tem esta circunstância. É um cara que estudava muitas horas por dia, por muitos anos ele seguiu essa dieta aí mental, né? Ele também tinha esse veio poético e ao mesmo tempo ele queria ser tradutor do grego, era um dos sonhos dele. Então tem alguns tópicos traduzidos em parte por ele. E ele comparava com traduções já feitas de outros idiomas, inclusive antigas do português, e traduzia lá. Era o Périplo de Hanon e ele tinha alguns mitos que ele também queria traduzir. Bem, dito isso, vocês estão aí mais de posse da dimensão dele e tudo, tá? Vamos dar continuidade à história, vocês me batam. É dado independência ou morte, é o grito, e quando então o Dom Pedro volta, ele tem que organizar o governo, mas o governo era basicamente imitar o que a sociedade secreta já tinha criado, né? A sociedade secreta, não sei se vocês sabem, deve ter um monte de gente aqui, afinal é secreta, mas ela é como se fosse um governo paralelo, né? Tem um governo interno, assim, funcionamento judiciário, então a sociedade secreta dele colocava
a mesma coisa. O Dom Pedro no topo, depois ele, o irmão dele no outro cargo e por aí ia. O Dom Pedro simplesmente nomeia todo mundo do apostolado. Tá? O que incomoda aqueles que eu chamei de maçons da avó da maçonaria. E aí vão sendo feitos processos constantes para ver quem ia prevalecer sobre Dom Pedro. Mas quem prevaleceu a princípio foi o Bonifácio e os seus irmãos. Então deixa eu contar um pouco o que ele queria com o Brasil. Isso é 5 minutos. E vocês sabendo qual era o projeto do Bonifácio para o Brasil, vocês vão saber qual foi a tragédia quando ele saiu do governo. Ou não, vamos dizer graças a Deus, sei lá. Então, a princípio era o seguinte. Primeira coisa, ele queria unificar o território. Conseguiu, né? Ele queria unificar. Ele dizia claramente, não quero imitar essas republiquetas espanholas aí. Então, ele queria o Brasil unificado. Conseguiu. Na cabeça dele, o Brasil só seria unificado com uma monarquia. Porque o povo só respeitava rei. Gente, havia um carnaval em torno do rei. No Rio de Janeiro. A missão francesa, você acha que ela só foi usada para retratar as belas paisagens brasileiras ou coisas parecidas? A missão francesa foi usada para fazer fantasias e espetáculos, né, nas datas festivas da monarquia, para eles passarem em grandes carros. Né? São coisas como se fosse um ancestral aí do Carnaval do Rio de Janeiro. Eles adoravam, assim, glorificavam aquilo. Então é como se a monarquia fosse um símbolo. E o José Bonifácio falava um símbolo de força e união. Ele usou essa expressão em um monte de documentos dele. Símbolo de força e união. Então, primeiro, unidade. Segundo lugar, ele tinha uma ideia de que o sonho dele, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e um pouco daquele sonho português, o sonho lusitano, de levar adiante a civilização cristã aos outros povos, deveria ser continuado ali. Tá? Então, é como se houvesse na cabeça dele a necessidade de trazer os índios para a civilização. Daí ele ter escrito em 1824 ou 23 um documento que era de civilização dos índios bravos, porque não havia só índios bravos. Os índios bravos eram os que ainda só estavam isolados e que lutavam contrariamente aos europeus e aos índios europeizados. Mas havia muitos índios que viviam nas vilas e que gostavam disso, tá? Então ele dizia que era preciso civilizar os índios bravos. E como? Ele falava, a princípio temos que parar de enganá-los, de tratá-los mal, disso, daquilo. E temos que imitar os jesuítas, sem, contudo, criar lá uma espécie de teocracia, como faziam os jesuítas, porque isso não dá certo. Então ele escreveu, o documento está disponível na internet, são dezenas e dezenas de páginas, explicando coisas simples, como chegar perto deles, como fazer comércio com eles, respeitar a propriedade deles. E ele falou, como criar vaidades sociais, para que eles queiram o quê? Ele falou, eles não querem nada na vida, eles querem fazer os rituais, comer e lutar. O ideal é fazê-los ter vontade de ser algo mais. Olha só, não é a ideia de, vamos lá enfiar uma ideia, uma religião, como o Bourdieu fala, né, violência simbólica ou qualquer coisa assim. Então a ideia era fazê-los, primeiro, ser respeitados em suas propriedades, melhorando o conceito de propriedade, porque eles não a tinham. Até o que dificulta falar em furto, roubo, apropriação ou coisa assim. Então, melhorar a ideia de propriedade. Só que é seu, cara. É meu, é seu, tá? Melhorar a ideia de propriedade. Estabelecer comércio justo. E depois, fazê-los participar de alguns governos locais. As assembleias dos homens bons, a assembleia só deixa os indígenas ali. Ensina a fazer uma assembleia. Então, ele já tinha uma espécie de eleição, mas era para cacique para determinada guerra. Aí voltava, zerava tudo. Então era para organizar aquilo. Vamos fazer lá um sistema de governo. Eles vão se governar. E a gente vai aos poucos criando um intercâmbio. Então, ele cria todo um projeto para civilizar os índios. O outro projeto dele era o de libertação dos escravos. A libertação gradual dos escravos. Então ele faz em 1824 um projeto de libertação gradual dos escravos. Então vocês veem aí, primeiro, essa ideia de levar este espírito português adiante, né? Mas não era só essa ideia religiosa. José Bonifácio era um cara também do iluminismo. Ele misturava tudo isso na cabeça dele. Os americanos fizeram a mesma coisa. Os Estados Unidos são uma mistureba disso tudo. É que aqui era católico. E aí o José Bonifácio cria a seguinte ideia. Temos o quê? Que também
ilustrá-los, trazer as ciências para cá, as melhores técnicas de agricultura. Sabe que eu visitei a casa do Thomas Jefferson lá nos Estados Unidos e o cara tinha uma coleção de plantas, flores, eles eram fanáticos por agricultura. Então, trazer as melhores técnicas de agricultura para o Brasil, explorar muitos os minérios com as melhores técnicas. E aí ele falava, quem sabe muito dessa coisa é o chinês, traz o chinês para cá, quem sabe muito dessa coisa é o árabe, traz o adorador de Maomé para cá, ele fala adorador de Maomé. Traz ele para cá também, aqui, sabe esse país de todos? País de todos. Não foi criado recentemente essa ideia, né? É uma ideia agora, de agora. Então o que acontece? É uma ideia de agora, burro. É uma ideia antiga já. Então tem também o texto do Bonifácio dizendo, olha, o Brasil, assim, primeiro, o que é bom, o que é certo e o que é útil, não são propriedade de nação alguma. São da humanidade. Então vamos aqui no Brasil parar de ter, ele falava, os maquiavelismos europeus. Vamos parar com isso e vamos pegar todo o conhecimento destes povos todos para nós. Porque eles estão brigando entre eles. O Portugal não queria aceitar o sistema métrico porque era francês. Ah, eles invadiram a gente vai pegar o que eles criaram? E o Bonifácio falou, mas que idiotice. Se é melhor, é melhor. Pega dos caras, vão aprender. Então, ele tinha um pouco dessa ideia ilustrada. Ele chegou a falar num texto dele, o Brasil seria o novo assento das ciências e das letras. Coitado. Então ele tinha essa expectativa, tá entendendo? Então ele pegou um método de alfabetização, era uma alfabetização relâmpago. Era um negócio assim, educa 10, os 10 educam mais 10, era coisa de centurião mesmo. O método Lancaster. E ele pegava esse método, era um pouco jesuítico e um pouco Lancaster. Você tem que alfabetizar rápido. Aprendeu, cara, você já vai ensinar isso. Você continua aprendendo outras coisas, mas isso você já é professor. Era relâmpago, todo mundo tem que ser alfabetizado. No Brasil, todo mundo é analfabeto. A gente às vezes pensa, por que a independência dos Estados Unidos foi tão diferente? Lá tinha 1% de analfabeto, aqui tinha 1% de alfabetizado. É o primeiro, né, indício do problema. Então aí o José Bonifácio queria ir lá educar todo mundo, libertar os escravos todos, estabelecer relações harmônicas com os índios, tomar o território, explorar o território na agricultura, então nas plantas, na botânica, nos animais, tem que explorar o minério, pô, aqui tem ferro, não tem ouro, acabou, vamos dominar o mundo, o Brasil é o maior país do mundo. Aí começa com essa ideia, né? Bonifácio megalomaníaco. Tem um francês que saiu da reunião, o embaixador francês saiu da reunião com o Bonifácio, esse cara é louco. Ele está falando que se a gente não aceitar as condições que ele está falando, ele se une com os argentinos, se esconde nas florestas, porque ele diz que ninguém consegue entrar no Rio de Janeiro. Olha só, parece hoje, Bonifácio se usando disso. Bonifácio falou, a população inteira se esconde nos morros, vocês vão entrar e vão morrer tudo, vem! Então assim, o francês foi admirar, que esse cara é doido. Então você percebe que ele ficava bravo, porque o Dom Pedro não participava de todas as reuniões. Ele às vezes estava com a Domitila passeando. Então ele tinha que participar. Até o filme mostra bem isso, Independência ou Morte. Ele briga. Né? Você não vai às reuniões? Eu tenho que fazer tudo. E aí ele aparece... Esse filme é cruel com o Dom Pedro, coitado. Pelo menos nesse princípio. E ele passeando lá, deitando com a Domitila, falando como ele amava. E coitada da Leopoldina, né? Nesse momento, tudo isso acontecendo. Mas enfim, senhores, o fato é que Dom Pedro começa a ouvir ou que a Domitila parece que recebeu dinheiro das elites preocupados, fazendeiros preocupados com essa história de libertar escravo. Tinha a maçonaria enciumada, que o Dom Pedro só obedecia o Bonifácio e não obedecia as reuniões que ele próprio grão-mestre, igualzinho. Aí começou isso aí pagaram a Domitila, ele tinha um grande amigo também, um beberrão da chalaça, né? Esses caras começam a influenciá-lo, parece que eles receberam dinheiro de grandes associações para influenciar o Dom Pedro. Aí Dom Pedro começa a ouvir a conversa de serpente da Domitila dizendo, o Bonifácio quer tomar o poder de você, está te fazendo de tonto, tá fazendo tudo o que ele quer e você não manda nada. Aí ele chega e diz, ele desacata o Bonifácio, diz não vai mais fazer isso, vai ser do meu jeito, etc. E os inimigos do Bonifácio de novo fazem arruaça em São Paulo. E aí o Bonifácio fala, tem que demiti-los todos de novo. E o Dom Pedro, não, eu vou deixá-los lá. Aí o Bonifácio pede demissão. Nesse instante, Dom Pedro pensa, bom, me livrei do Bonifácio, agora eu vou governar. Passam algumas horas,
ele manda uma carta para o Bonifácio. Mas quem põe no teu lugar? E juro, o Bonifácio deu os nomes. Olha, esse aqui é adequado, esse aqui parece que tem más ligações. E, olha só, o cara se demite, brigado com o outro, ainda recebe uma carta, mas e agora o que eu faço, né? E ele deu os nomes. Inclusive, um dos nomes que o José Bonifácio elogiou era um ancestral meu. Ele deu lá um nome, era um Nogueira da Gama. Manuel Jacinto Nogueira, Marquês de Baipendi. Ele deu um nome lá. Aí o Dom Pedro, a Leopoldina fala pro Dom Pedro, cara, chama o cara de volta, para de ser idiota. A gente não tem o que fazer, chama o cara de volta. O Dom Pedro é mesmo, né? Ferrou. Aí ele foi lá, vai, volta. O Bonifácio, não, tá certo, faz o governo do teu jeito. Você acha que eu tô querendo tomar tudo? Faz do teu jeito aí. Aí ele, por favor, vem a Leopoldina, eles quase ajoelham. Ele, tá, peraí, não precisa disso. Eu volto, mas com as minhas condições, o cara era esperto. Né? Aí o Pedro falou, faz o que tu quiser aí. Inimigo teu, inimigo meu. Parece que o Jânio Quadros tentou fazer isso, né? Vou renunciar, vai todo mundo às ruas, vão pedir para eu voltar. Foi um. Dia seguinte estava assinada lá pelo Congresso a saída dele. Enfim, o Bonifácio fez e funcionou. Aí ele entra no poder. Nesse momento, a gente parece que... eu gosto muito do Bonifácio, mas a gente tem que saber admitir quando a pessoa... Ele entrou mesmo como um cara com mão pesada. Ele não demite todos os inimigos dele, ele exila. Some daqui ou vai ser preso. Foi todo mundo embora. Era a maçonaria, a avó da maçonaria. Os maçons vão tudo embora, para a Argentina, todos embora. E o Gonçalves Ledo, para não pegar... Gonçalves Ledo era o grande inimigo do Bonifácio. Se fosse fazer um filme, se tivesse cineasta aqui, o antagonista é o Ledo. Ledo era o maçom à francesa. O José Bonifácio seria uma espécie de maçom à moda Santa Aliança, ou a inglesa, ou, sei lá, o cara que pensa com a própria cabeça, sei lá. Então o que acontece? O Ledo, ele queimou todos os arquivos que eles tinham para o Bonifácio não ir lá ver tudo que eles estavam tramando. Queimou arquivos pessoais dele, antes de fugir. Gente, isso significa que nós não sabemos quase nada desse cara. Ele queimou tudo. Então o que a gente sabe são poucas coisas das atas preservadas pela maçonaria. Graças a Deus e graças aos esforços dos maçons, que a gente tem alguma coisa. Porque se não fossem os maçons, nós não teríamos notícia disso. Então assim, e é pouco, né? O Gonçalves Ledo realmente queima tudo e vai embora. E aí o Bonifácio... governa mesmo com mão pesada e começa a fazer tudo do jeito dele, mas é óbvio que as reações se manteriam. O Dom Pedro vai ficando cada vez mais distante da Leopoldina, sobretudo por causa da Domitila. Tem até cartas que a Leopoldina começa a escrever para os seus parentes na Áustria, dizendo que ela estava infeliz. E a gota d'água foi quando ele destratou a Leopoldina na frente da Domitila. Que aí ela diz que ela está muito mal. Então assim, a Leopoldina vai ficando cada vez mais fraquinha, alheia, triste, depressiva. O Dom Pedro já não tem mais o conselho dela, ele só convive mais com a Domitila, vai se aconselhando com ela e com os amigos. O Bonifácio está na fúria. E ele está na fúria para construir esse projeto dele. Então ele está fazendo as reuniões, ele é o chanceler, ele está fazendo as reuniões, qual é o projeto do Bonifácio para o... Eu não vou definir com detalhe, é só jogando uma ideia. O projeto de José Bonifácio para, digamos, a política externa. A política externa do Bonifácio era uma política independente, sem vínculo necessário com um país ou outro. Era para explorar as rivalidades alheias e para, na medida do possível, criar uma confederação americana, dos Estados Unidos até o Brasil. Então, alguns tentam dizer, tem petista que começa a dizer, José Bonifácio é um dos idealizadores do Foro de São Paulo. Meu Deus! Eu tive que escrever para um jornal lá, a Gazeta do Povo, de Curitiba. Eu escrevi um artigo contrariando essa ideia. Ele queria, inclusive, os Estados Unidos, entendeu? Ele queria os Estados Unidos não eram ninguém na época, né? Era um paizinho caipira que deu certo na independência, e eles ficaram gloriosos pela independência que deu certo, mas ainda não eram fortes, coisas assim, não é como a gente pensa. E ele queria mesmo, ele admirava também os americanos. Ele falou, temos que fazer uma aliança, né, de norte a sul na América, para a gente poder construir essas novidades, porque a Europa está cheia de ideia errada. Na Europa eles só sabem brigar. Aqui a gente tem que se unir para construir essas ideias. Então, que ideias? Todo mundo culto, todo mundo crescendo, enriquecendo. Bom, os países que iam conduzir aí o futuro. Ele chegou a escrever, né? O Brasil
fará páginas brilhantes na história futura do universo, né? Um Wilde. Ainda não fez. Quem sabe? Então, chega no momento em que a animosidade entre ele e Pedro fica muito grande e ele abandona. Ele fala, quer saber, eu vou embora daqui, tu vai se virar. Ele abandona e ele vai para a Assembleia Constituinte. Opa, eu já falei que a Assembleia Constituinte é treta, né? Ele tinha sido eleito deputado, ele não assumiu o cargo porque ele era ministro. Então o irmão dele já era deputado, aquele arruaceiro, Antônio Carlos, e ele tinha sido eleito deputado. Aí ele quer saber, agora eu vou para a Assembleia. Lembra do perigo da Assembleia Nacional? Aí o Pedro começa a perceber, esse cara vai causar na Assembleia. Não deu outro. Os Andradas começam a fazer pressão na Assembleia para que o projeto de Constituição emplaque. Um projeto que tinha 3 poderes e um poder acima de todos. Não era o moderador ainda, era o império, o poder do imperador. Quais eram as atribuições do império? Nenhuma. Esse é um símbolo, fica quieto. Então esse era o rascunho dos Andradas. Eles fizeram a Constituição, quase todo o projeto da Constituição, só que falando, você vai ter um poder, pegaram até do francês, né, um poder moderador, tudo, só que o que eu vou fazer? Você vai ser o imperador. O que eu vou fazer, né, o Pedro, né? Se você quiser participar de alguma coisa, entendeu? Ele foi ficando bravo, tá entendendo? E nisso, como ele não sabia quem nomear para os grandes cargos, ele começa a nomear portugueses, ex-portugueses, ligados às antigas cortes, ex-portugueses ligados aos cargos antigos preenchidos por portugueses. Ele vai pôr português e vai criando uma animosidade. Portugueses e brasileiros começam a brigar na rua, Rio de Janeiro. Briga na rua, pancadaria, e aí tem uma manifestação de rua, no qual estão os Andradas na frente lá. Aí, por que teve essa manifestação de rua? Porque espancaram um cara que era considerado, nesse momento já não eram os Bonifácios, eram os brasileiros, o Partido Brasileiro, né? Porque partido na época não é o que a gente tem hoje, um grupo constitucionalmente formado para a defesa de ideias políticas, era um grupo informal. Então tinha os brasileiros, então o Partido Brasileiro era dos Bonifácios. E aí espancaram um boticário, um cara comum, aí espancaram porque acharam que o cara que tinha escrito um artigo contra os portugueses. Aí os portugueses armados foram lá e bateram no cara até não dar mais. Os Andradas se aproveitaram da circunstância, estão espancando os brasileiros, só porque eles se dizem, porque no título do artigo, que acharam que o coitado do boticário espancado escreveu, era não, o título do artigo não, o pseudônimo, ele só escreveu o pseudônimo no jornal. Era Brasileiro Resoluto. Aí começaram a passeata. Ser brasileiro agora é vergonha. Ele quer retomar Portugal. Se você falar que é brasileiro e resoluto, já era, você vai apanhar. E começaram nessas coisas na rua. O povo aderiu em massa. O Pedro falou, vai dar errado. Vai dar ruim, né? Como dizem os burros. Então assim, e aí ele coloca lá Força Armada na frente da Assembleia. Acabou, não tem mais Assembleia, coisa nenhuma. Os Andradas estão exilados. Ele fez igual o Bonifácio fez. Aí ele manda os Andradas para a França. Na verdade, ele mandou para apanhar também, que eles teve um desvio de rota. É cinematográfico. Os Andradas brigam com os caras que estão conduzindo a embarcação, porque estavam levando para Portugal. E aí eles conseguem levar para outro lugar, para a Espanha, e depois ser conduzidos à França, porque havia a ideia de que eles seriam mortos de uma forma ilegal, sem pena de morte nem nada. Então aí ele vai para o exílio, e no exílio Dom Pedro começa a comandar aqui, no meio dessa briga entre brasileiros e portugueses. Tem revolta na Cisplatina, perde a Cisplatina, tem revolta da Confederação do Equador, a Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, falece, e é nesse momento, quando ela morre, acho que a Domitila queria ser a Ana Bolena, né? Ela queria ser a Ana Bolena do Brasil. Então, naquele momento que ela morre, a Leopoldina, ela pensa que ela vai virar imperatriz. E aí ele fala que, ele percebe, ele tem um bilhete até que ele escreve coisas maravilhosas sobre a Leopoldina, que eu a fiz mal, que me arrependo, que não sei o quê, e separa da mulher, da Domitila, e vai achar uma esposa. Então a Domitila é a Ana Bolena frustrada, né? Não deu certo. Naquele instante, o Dom Pedro, ele se vê só. O primeiro reinado, então, é simplesmente uma tentativa de manter o que já estava conquistado, ou seja, a unidade.
fundado o Império, né? Bom, o Império foi fundado. Nós sabemos que, para dizer da consolidação do Império, em 24 a Constituição é outorgada, ou seja, o Dom Pedro chama, ele faz um conselho, escreva uma Constituição, e eu quero que esse Império aí tenha poder. E aí eles pegam a ideia do Benjamin Constant, né? Não tem nada a ver com o Benjamin Constant da República. Era um francês teórico aí da política. Pegam a ideia de poder moderador, e o poder moderador tinha uma série de atribuições, sim. Era quase a mesma Constituição dos Andradas, só que melhorou a condição do tal quarto poder, e ele podia destituir gabinete, ele nomeava o presidente do gabinete, que no fundo era uma espécie de chefe do executivo, chefe de governo. Tá? Então ele tinha um poder muito grande, ele gostou, e a Constituição, então, é outorgada. Essa Constituição não é uma peça majestosa, mas ela durou 60 anos. Né? Então, pelo menos pelo critério de durabilidade, ela é muito interessante. Mas ela foi reformada pelo Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, e a melhorou. Depois do primeiro reinado, o Dom Pedro ele não consegue vencer essa animosidade entre brasileiros e portugueses. O Dom João VI morre, tem uma crise dinástica em Portugal. Os brasileiros percebem, é agora que ele vai reunir tudo de novo, e a gente não quer. Ele se vê numa crise tremenda, ele acaba abdicando. Vai para Portugal e se transforma depois em Dom Pedro IV, garantindo a sucessão do trono para sua filha contra o irmão dele, que ele lutou, Dom Miguel. Aqui no Brasil nós temos o tal do período regencial, que foi uma espécie de tentativa republicana, né? Começa com a regência trina, depois para a regência 1, era eleição direta para o regente. Era uma espécie de república, que deu tão certo que quase tudo se quebrou, né? Quase. O Rio Grande do Sul ficou 10 anos fora. A Bahia alguns meses, Santa Catarina alguns meses, e o projeto brasileiro foi tudo complicado, né? O projeto também era a sociedade secreta. Era ir criando as independências província por província. É claro que faz sentido fazer primeiro Rio Grande do Sul e depois Bahia, né? Porque tem um contato super fácil. Mas tudo bem, o Bento Gonçalves teria ficado preso em Salvador e fez os contatos lá ligados à maçonaria dele. Gente, o que a gente tem no período regencial é quase a quebra do Brasil inteiro, mas ele chega, quase aí unificado no segundo reinado. E aí no segundo reinado nós temos um pouco da solidificação do que a gente conhece por Império do Brasil. Poder moderador sendo de fato exercido pelo Dom Pedro II, os gabinetes, que eram poder executivo, sendo o centro de poder e de governo, e as assembleias legislativas também sendo um dos centros de debates políticos e legislativos da época. Nós apelidamos o Império do Brasil de parlamentarismo à brasileira, porque o parlamentarismo inglês faria com que o primeiro-ministro, ou seja, o chefe de governo, viesse de baixo. Então havia a eleição aos deputados, não é deputado o nome lá, tá? Você tem a eleição aos representantes, aos legisladores, esses legisladores vão, por sua vez, ter também um líder de governo, eles vão fazer a eleição interna. E ele vai ser ele vai formar o gabinete. Então vem de baixo, é voto e a formação do gabinete por escolha. E no Brasil, o imperador é que nomeava o cara de confiança para ser o chefe do gabinete, que era o presidente do Conselho de Ministros. E o Conselho de Ministros, ou seja, os ministros eram nomeados pelo presidente escolhido pelo Dom Pedro II. Então não vinha de baixo, vinha de cima. Por isso que é chamado de parlamentarismo brasileiro. É o nosso império. E eu acho que como palavras iniciais está interessante. Quando eu conheço essa história, o que mais fica para mim é o sonho de Bonifácio, né? Esse sonho que tinha tudo para dar certo e por causa de picuinhas, de pequenos problemas ali não deu. Um desses foi o da Marquesa de Santos. Agora eu vou explicar e já termino com isso, né? Essas picuinhas bobas fizeram com que ela ganhasse o título de Marquesa de Santos porque os Andradas eram de Santos e o Dom Pedro queria provocá-los. É só por isso. É uma reação. E o Bonifácio teria escrito. Lá em Santos tem uma região perto da praia que tem um morrinho meio... Ele tem um formato... Parece esse microfone, um morro estranho. É um montinho assim. É apelidado de Pau Grande. O Bonifácio disse, o brasão da Marquesa de Santos deveria ser o Pau Grande, então. Foi a reação dele, né? Então, o que acontece nesse momento?
você percebe que por causa de picuinhas, ódios, de desentendimentos entre setores de sociedades secretas, de filosofias políticas, a francesa e a inglesa, de maneiras de enxergar a relação Brasil-Portugal, por causa dessas confusões, o Brasil foi tropeçando nos primeiros momentos, ainda está um pouco, e eu acho que a gente poderia ser, é muito interessante que a gente retome os sonhos desses grandes homens. O Bonifácio não é único, tá? Se fôssemos contar a história do Brasil, poderíamos lembrar de vários que pensaram o Brasil de uma forma muito interessante. Mas parte do sonho dele era justamente essa ideia de miscigenação, civilização em alto grau, civilização no sentido de catequização e, ao mesmo tempo, no sentido de estudo das ciências e das letras em altíssimo grau. Então ele sonhava com a visão de governo ilustrado. Você viu que tem um pouco de iluminismo aí também. Mas você pega Tomás de Aquino, ele dizia que o bom governante é o que tem virtude de saber. Então tem um pouco ele misturou tudo, a cabeça do intelectual português e americano da época. É interessante, o Thomas Jefferson dizia que o cara com quem ele mais se dava bem é um cara chamado José Correia da Câmara. Era um português. Ele tinha um quarto para esse português na casa dele lá, onde eu visitei. Ele dizia que o homem mais culto do mundo era um português. Então você vê, a cultura do Bonifácio, e esse homem mais culto do mundo que era português fazia parte da Academia de Ciência de Lisboa, de que Bonifácio era o secretário oficial. Então Bonifácio estava no meio, provavelmente, dos homens mais eruditos do mundo. E ele escreveu uma vez: Portugal e Alemanha são os países que têm os maiores gênios e o povo mais inculto e ignorante. E o Brasil herdou um pouco isso, né? Eu tenho mais dificuldade de pensar nos gênios do que no povo ignorante, mas o Portugal da época tinha isso. Então Bonifácio provavelmente era um dos caras mais cultos, inteligentes e bem formados do mundo inteiro mesmo. Até por isso que ele tinha esses sonhos grandes. Mas ele percebia que sem um povo que correspondesse a isso, a coisa não andava. Então ele queria o quê? Sem imposição, ele devia se esforçar, né? Porque ele é meio impositivo, mas sem imposição, ir civilizando, catequizando, espalhando, ele diz, espalhando as luzes da ciência, bem iluministas, né? Espalhando as luzes das ciências, das letras e das artes por todo o Brasil e criando aí um novo assento para as ciências e para as artes. Nós ainda não criamos isso, mas acho que podemos partilhar aí. Nação, o Danilo falou muito bem aqui, trouxe o Renan. Nação, ela é um elo moral e espiritual, né? Nação não é um elo étnico, econômico ou territorial, só isso é Estado, né? Uma relação estatal, relação racial. Então, a gente recuperar a história, só de eu contar isso, da gente lembrar disso e passar adiante, é recuperar o que nós somos, né? E o que nós somos, em alguma medida, é o que nós... Eu errei isso. O que nós fomos, em alguma medida, é o que nós somos. Ao mesmo tempo em que estes sonhos, que não são utopias malucas, não é verdade? Não são ideias não experimentadas, maluquices. São ideias com projetos específicos. O José Bonifácio não falava numa ideia geral. A sociedade perfeita é tal e vamos indefinidamente em busca dela. Ele tinha, eu tenho um projeto para isso, o projeto é assim, os meios são estes, é assim que se faz. E nós vamos alcançar. Então, assim, este modelo de governante e esta expectativa dele para os cidadãos era muito interessante. Aristóteles dizia que existem dois fundadores, dois grupos de fundadores, ou dois tipos de fundadores. Existem os fundadores originais, que geralmente é um homem superior em virtude de saber, muito ilustrado, que cria uma determinada polis. E existem os fundadores permanentes, que são os cidadãos ativos, que vão revisando ao mesmo tempo o ideal e a instituição que tenta corresponder a esse ideal, ou seja, a Constituição e as instituições vinculadas a ela. Então, a ideia que eu deixo contando essa história também é que nós podemos revisitar isso e vermos que nós precisamos ser fundadores permanentes também. O cidadão ativo é aquele que pensa no Brasil como algo a ser aperfeiçoado, porque a sociedade perfeita nunca vai existir. Mas a sociedade é perfectível devagar, né? Paulatinamente. Ela é perfectível. E nós podemos, melhorando as leis, melhorando-nos a nós mesmos, melhorando a nossa cultura, conseguir aí grandes feitos. Então,
Já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição para as perguntas.